sou Gisele Pinheiro, diretora executiva do Singularidades, e essa é a terceira temporada do Singcast. Na prática, a teoria é outra, um programa que ajuda os educadores a responderem perguntas e desafios que eles enfrentam na sala de aula e na gestão escolar, a partir das pesquisas e teorias educacionais. Aqui comigo, Adriessa Santos, professora de pós-graduação do Singularidades, é doutoranda em educação, mestre em neurociência, com várias especializações na área da educação. É bióloga, pedagoga e já atuou em diferentes segmentos de ensino da educação, como professora e gestora. E também Thaís Faria Coelho, doutora em neurociência educacional e forense. Sejam muito bem-vindas aqui, Adriessa, Thaís. É um prazer imenso estar com vocês aqui para falarmos da nossa temática especial de hoje. Obrigada, Gisele. Obrigada, Thaís. É um prazer. Tô animada. O prazer é todo meu de estar aqui com duas feras para a gente falar de um tema tão importante. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E nesse episódio, nós vamos conversar sobre um tema cada vez mais necessário, a neurociência na educação. Como os avanços das ciências cognitivas e do cérebro podem transformar práticas pedagógicas, ampliar a aprendizagem e apoiar o desenvolvimento integral dos estudantes. Segundo a Unesco e a OCDE, a neurociência é hoje uma das áreas mais promissoras para apoiar o desenvolvimento de políticas educacionais baseadas em evidências. No Brasil, cresce a demanda por formação docente que articule educação e neurociências, mas ainda persistem desafios como o combate às chamadas neurofake news, mitos disseminados entre educadores. Thaís, para começarmos, qual afinal é o papel da neurociência no campo da educação? Uau, essa pergunta é sensacional. Quando um professor entende o funcionamento do cérebro do aluno dele, todo esse processo de ensino e de aprendizagem se torna muito mais tranquilo. A partir do momento em que ele entende as áreas de foco, de concentração, de memória, quais habilidades podem ser desenvolvidas no cérebro do aluno, todo esse processo que antes era mais mecânico acaba de forma lúdica e com as ferramentas da neurociência proporcionando uma transformação no cérebro desse aluno. Quem tem a ganhar com isso? O aluno, que aprende melhor, com mais qualidade, com mais habilidades e áreas cognitivas ativadas. O professor, que ganha até mais saúde mental, né, frente a ensinar e ter correspondido que essa aprendizagem está acontecendo. A escola, a sociedade como um todo, ou seja, trazer a neurociência para dentro da escola é algo, assim, importantíssimo. E às vezes a gente fala de neurociência, as pessoas assustam, meu Deus, né? Isso deve ser muito difícil. Mas são ferramentas tão práticas, tão utilizadas até mesmo anteriormente pelos nossos bisavós, pelos nossos avós que nem sonhavam que já estavam fazendo isso. Então, muitas vezes, são resgatar algumas habilidades. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, jogar um peão, cantar uma música, contar uma história, o quanto que isso atrela de novas rotas neurais no cérebro do aluno e que tornam a aula muito mais lúdica e, por consequência, o aprendizado muito mais significativo. É muito enriquecedor, né? E eu já estou aqui curiosa também. Adriessa, como que você vê que a neurociência pode ajudar educadores a compreenderem melhor a aprendizagem, tanto de criança quanto de adolescentes? Eu acho que a minha fala é um complemento à Thaís. Então, Thaís trouxe alguns pontos interessantes, e vou falar de um lugar de uma pessoa que estuda, mas que também, como professora, que foi atravessada pelas contribuições da neurociência. Costumo dizer que a neurociência, ela não vai nos trazer um método, uma receita. Ou seja, é assim que eu preciso fazer frente aos desafios que eu tenho na minha sala de aula, né, Thaís? Perfeito. Mas o que vai acontecer é, a neurociência, ela vai contar para mim algumas coisas, porque ela também não conta tudo. E dentro dessas algumas coisas, a gente tem ali uma compreensão de como esse cérebro aprende, desses mecanismos biológicos que também estão atravessados e que influenciam o processo de aprendizagem. Então, é isso que a neurociência vai contar. Agora, o que eu vou fazer com isso depende de mim enquanto professor. Então, isso vai ao encontro da concepção que esse professor tem de aprendizagem, de educação. Então, eu não posso dizer que a neurociência ela vai me dizer o que eu preciso fazer em sala de aula. Aliás, a gente precisa ficar meio desconfiado, né, Thaís? Com coisas do tipo. Porque a neurociência, ela vai contribuir nesse sentido. Agora, o que eu faço vem de um lugar desse processo de repensar
esse processo e as práticas que eu tenho enquanto educadora, enquanto educadora. Eu gosto muito de pensar na perspectiva, e a fala da Thaís me remete a isso, que foi o que, para mim, foi um pouco dessa história da neurociência. Ela me tirou de um lugar de boa intenção, porque a gente, enquanto professor, tem boa intenção, Muita, né? De muita. fazer dar certo, para a intencionalidade. Ou seja, então é assim que acontece do ponto de vista biológico da aprendizagem. Então, como que eu posso ser mais intencional agora, pensando nessa minha prática? Então, acho que é um pouco desse lugar. Ela é uma lente, ela é mais uma contribuição entre tantas as outras que tem na educação, porque não é só sobre a neurociência, embora o nosso capítulo seja sobre isso. E a gente vai puxar um pouquinho para esse lugar, mas de nos trazer mais intencionalidade na prática mesmo, nos permitindo refletir sobre a própria prática. E desse olhar aí de pensando na intencionalidade para a prática, o que as pesquisas têm trazido recentemente, Thaís? Olha, as pesquisas vêm trazendo uma avalanche de novas informações e de novas ferramentas para esse professor. Eu gostei muito da fala da Adri, quando ela fala que não tem uma receita de bolo. E hoje a gente vive numa sociedade que às vezes quer essa receita de bolo. Por exemplo, eu tenho um aluno autista. O que a neurociência fala? Não sei, depende. Que grau, que nível, qual é o meio ambiente que esse aluno vive, quais as habilidades que ele oferece. Por quê? A neurociência vai trazer um leque de possibilidades. E cabe o olhar do professor ajustar essas ferramentas à possibilidade que ele tem dentro da sala de aula dele. As inovações são inúmeras, né? Então, por exemplo, tempos de aula, o tempo que um aluno consegue realmente estar focado ali no que um professor está falando, o cuidado de como começar uma aula. Será que eu começo a aula corrigindo um exercício ou eu começo a aula com um conteúdo novo, com uma história, com uma música? Então, essas ferramentas vão norteando um professor a saber quais picos, o que ele pode fazer antes de uma aplicação de um conteúdo novo. Como que ele deixa o cérebro mais ativo. Então, todas essas inovações favorecem muito a prática do professor do que ele entrar no escuro, né, Adri? Sem saber por onde eu começo corrigindo, ou então começo uma atividade, vai para outra atividade, sem estar ligada, sem ter... Quando a Adri fala dessa intencionalidade, quando a gente joga isso nas áreas do, né, o córtex do nosso cérebro, isso facilita muito. Porque ele junta ali o límbico, que é o emocional, o prazer, a vontade, o desejo de estar em sala de aula, com ferramentas que realmente vão ajudá-lo a colocar aquele sonho, aquele desejo, da melhor forma em prática. Então, vou te dar um exemplo de uma das grandes inovações, que, como eu disse, é algo que às vezes lá atrás os nossos avós, bisavós já faziam, que foi deixado de fazer por alguns educadores e que hoje a neurociência traz. A importância do storytelling. Começar uma aula contando uma história, eu ativo mais de 1.212.000 áreas de rotas neurais no cérebro do meu aluno, de atenção, de foco, de concentração. O nosso cérebro ama a história, mesmo que você não conheça. Né? Outro dia eu entrei num elevador e peguei uma história. Era um prédio e o elevador estava um térreo interditado. A hora que eu entrei, tinha um homem com uma mulher falando do que tinha. Quando eles chegaram, uma maleta com uma luz, chamaram o bombeiro, chamaram a polícia, chamaram o GAT. Eu ali, escutando, subindo no elevador. De repente, a porta do elevador abriu, eu tinha que sair, eu não peguei o final de história. Isso, para o nosso cérebro, ele fica inconformado. Quem eram aquelas pessoas? O que era aquela maleta? Mas a história prende o cérebro. Então, a partir do momento em que um professor começa uma aula contando uma história, fazendo um quiz, trazendo uma música ali para ensinar artigo, verbo... tudo isso torna a aula dele mais lúdica e um aprendizado mais significativo. Muito legal. Eu acho que, para complementar isso que você trouxe, porque, veja, a gente quer uma receita, sabe? Por mais que a gente discuta a educação, porque os desafios são tantos. E que, nossa, seria tão bom se me falasse o que eu devo fazer, porque é isso que a gente trouxe. O professor, em sua maioria, está muito preocupado que o seu estudante aprenda. Então, o que será que ela fez que deu certo? O que a gente pode repensar nesse contexto? Então, importante para quem nos acompanha, né, Thaís? Não tem um método. Não é sobre uma receita, mas é sobre essas articulações de pensar o que favorece a aprendizagem do ponto de vista biológico e o quanto isso eu posso repensar práticas que eu já tenho, porque não é sobre inventar a roda também, né? Então, nesse contexto que a Thaís trouxe, o cérebro adora uma história. O exemplo clássico
clássico são as crianças, né? A gente vai falar o tempo atencional pequeno, mas você bota uma história e fica todo mundo assim, Aí te fala ainda, olhando, conta né? de novo, conta de novo. Isso, conta de novo. Uma outra questão que a gente vai falar muito na neurociência, não só na neurociência, tem tantos pensadores que já trazem isso, a neurociência vem dialogar, que é esse lugar de conectar com conhecimentos prévios. Então, como que a gente conhece? Como que a gente conecta previamente com aquilo que o estudante já sabe? Então, eu preciso ter boas perguntas. Então, como que eu trago boas perguntas? Ao invés da gente já trazer uma definição na lousa, como que eu penso em práticas que permitam que o meu estudante tenha um momento de reflexão sobre aquilo. Então, vamos falar assim, se eu estivesse aqui numa aula, o que é neurociência? Aí a pessoa... Eu já defino neurociência. Eu não permito que a própria pessoa acesse os seus conhecimentos. Vai criando um mapa mental na lousa, né? Ali, vai instigar, puxando, Ou né? então a gente fala assim, sabe? Se eu dou um tempo para cada pessoa, então eu falo, não, mas eu começo perguntando e quem quer levanta a mão. Mas sempre são os mesmos, né? Porque as pessoas, elas têm tempo de processar isso diferente. Então, como que eu estruturo isso? Que são alguns minutos também, são poucos, para a pessoa ter esse lugar. E eu acho que é um lugar que vai muito ao encontro do que a Thaís trouxe. O nosso cérebro só presta atenção no que nos interessa. Exato. Então, o que está interessando o meu estudante? E para saber disso, eu preciso conhecer o meu estudante. E complementando, Dri, nós só aprendemos de quem amamos. Isso. Quantas coisas dificílimas você aprendeu porque gostava de um professor. Perfeito. E quantas coisas extremamente fáceis você não aprendeu. Foi aprender, às vezes, com o colega do lado, Uhum. porque não ia com a cara do professor. Né? Então, a importância que a neurociência traz de formar esse vínculo, né? De Perfeito, trazer esse olhar, de conhecer o aluno. Ah, Thaís, mas são muitos alunos em sala de aula, mas nós escolhemos essa profissão, a gente tem que dar conta desse recado. Né? Então, essa importância de trazer, assim, por exemplo, ferramentas para formação de hábito. Tem gente que começa a dar aula e fala assim, a partir do 5º ano, não pode isso. O cérebro da criança já buga, porque é muita mudança junto ao mesmo tempo. Escolher pequenas mudanças, começar aos poucos. Então, todas essas ferramentas vão abrindo a mente do educador para que ele repense a sua prática e, como muito bem a Adri colocou, agregue a outras metodologias, a outras práticas ali para fomentar o ensino. E eu acho que só para terminar, viu, que a gente gosta de falar, né? Ainda mais para práticas, o que tem. Nós só prestamos atenção àquilo que nos interessa. Isso é um ponto. Mas tem muitas coisas que a gente não se interessa porque a gente nem conhece. Exato. Então, é importante da gente pensar enquanto num lugar de educador, de educadora, como é que eu estou convidando o meu estudante para aprendizagem, sabe? Como que é a apresentação disso? Porque abra na página 31, é chato, né? Como que eu vou me Exato. interessar por isso? Então, esse também é um lugar da gente pensar que tudo isso já vai dialogando com esse cérebro que aprende. Eu, às vezes, não me interesso porque eu nem conheço. Eu sempre falo, né? A gente tem a opção de ser o professor A ou o professor B. O professor A é aquele que entra na sala de aula, André, e fala, abra um livro na página 31, leia um texto sobre a importância da maçã para a saúde e façam os exercícios. O professor B, ele entra na sala de aula com um saco preto na mão, chacoalhando. O que será que tem aqui dentro? Gatilho da curiosidade, né? Aí ele deixa os alunos sentirem. Gatilho sensorial. Ah, é uma bola, é uma pera, é uma laranja, é uma maçã, vamos abrir o saco. Aí ele tira, mostra a maçã, deixa sentir o tato, o cheiro, corta um pedacinho, dá um tiquinho para cada aluno. E aí depois ele fala, agora nós vamos abrir na página 31, fazer a leitura e fazer o exercício. Qual será que o aluno vai aprender mais? Vai levar aquela aprendizagem para a vida? Tem muita gente que fala, dá tempo de fazer isso? Dá, é só o professor às vezes parar de reclamar um pouco e buscar novas ferramentas, novos olhares e agregar para a prática dele, que a neurociência ajuda até a diminuir uma indisciplina em sala de aula. E vem desse lugar de que, primeiro, é muito complexo, né? Então, a gente precisa entender que tantas as temáticas que a gente traz, é muito desafiador, é muito complexo e são muitas camadas. Então, posto isso, esse é um tipo de diálogo que pode me ajudar a repensar a minha prática. Então, dá trabalho? Ele vai dar um pouco de trabalho no começo, porque eu preciso me ajustar, eu preciso entender agora também como que eu vou fazer. E a gente vai reverberar sempre sobre o planejamento também, né, Gi? Que é um desafio. E hoje a gente tem até as ferramentas de inteligências artificiais que nos ajudam, né, Dri? Exato. A criar uma aula mais lúdica. Por exemplo, vou dar uma aula de ciências sobre a maçã. Como eu posso começar a aula? Que história, que música, que gatilho de curiosidade. Então, são ferramentas gratuitas
que em segundos você tem acesso ali a uma infinidade de ideias para você Como que a gente colocar usa em a nosso prática, favor. né? E como quem tem vontade de vivenciar tudo isso, quem pode estar nos ouvindo aqui, que vocês falaram que vocês gostam de falar, nós gostamos de ouvir. Quem está nos acompanhando e fala, puxa, eu quero fazer uma aula desta forma, eu quero que minha aula seja interessante, instigante, que desperte curiosidade e que eu possa chegar à aprendizagem efetiva. Que caminhos, além dessas estratégias, como que ele aprende a montar essas estratégias, não só no local onde ele busca, mas como que ele se prepara para abrir a sua mente, porque ele também pode ter sido formado Totalmente. em um conceito muito diferente. Então, Sim. quando falamos, né, de uma disrupção, de um processo de Isso. aprendizagem, é muito grande que precisa acontecer. Então, que sugestões, né, que vocês dariam para apoiar quem deseja, mas tem mais dificuldade para poder seguir neste caminho? Acho que você trouxe um primeiro ponto, Gi, que é, primeiro, eu estou disposto a... Que é o principal. E de verdade, eu acredito que, como professora, que a maior parte dos meus colegas, professores e professoras, querem muito que o seu estudante aprenda, né? Essa foi a profissão que a gente escolheu, é por ali que nós estamos. Mas são muitos os desafios que atravessam a sala de aula e a educação. Então, eu repito isso de novo, porque a gente também não quer parecer aqui que é simples, porque também não é tão simples assim, e são, às vezes, questões institucionais. Às vezes o professor quer, mas você tem uma instituição que tem uma outra lente. Como eu disse lá no começo, a forma na qual a neurociência vai contribuir com a minha prática depende até mesmo da concepção que eu tenho de aprendizagem e de educação. Então, se eu sou uma professora que tem um perfil que eu acredito numa aprendizagem mais convencional, estou chamando de convencional aqui uma aula em sua maioria expositiva, ela pode achar apoio na neurociência com relação a isso. Se eu tenho uma concepção que vem de um lugar que favorece o diálogo ou outras propostas ativas de aprendizagem, eu também vou encontrar um lugar na neurociência. Então, é importante que a gente entenda isso. Dito isso, qual é o lugar? Daqui a pouco a gente pode até falar um pouco sobre o que, para mim, Thaís, até queria ouvir um pouquinho sobre você, do que você acha sobre isso, mas para mim um lugar é começar entendendo o que não vai ajudar já, que é o que você citou agora no começo, que a gente vai chamar de neuromitos. Exato. Então, esse é um lugar importante, porque hoje a ciência, a neurociência, ela já mostra pra gente algumas... Vou falar algumas, não vou usar prática, mas algumas questões mesmo, falas, que a gente vai aí perpetuando dentro da educação, que a gente já sabe que não tem evidência científica. Então, por que isso tem um lugar de importância? Porque, às vezes, a gente investe tempo e dinheiro financeiro mesmo, em práticas, em ditas estratégias que não têm uma validação. Então, acho que esse é um lugar. Um segundo ponto, acho que além de buscar formação sobre essa temática que a gente está aqui discutindo, é algo que eu acredito e apoio muito, no Singularidades também é uma máxima nossa, que é a troca entre pares. Então, muitas vezes, ouvir a Thaís falar é muito bacana, é inspirador, mas o lugar que me vem e que pode realmente transformar a minha prática é quando eu dialogo com o meu, sabe? É quando eu tenho a oportunidade de trocar com o meu par a respeito disso. Porque, Isso às deu vezes, certo, isso os não desafios deu. que eu Exato. tenho, uma fala de uma especialista, uma fala nossa, por exemplo, ela pode nos inspirar a repensar isso. Sim. Então, eu apoio muito essa questão da gente trocar mesmo entre os nossos pares. Então, eu apontaria um pouco esses 3 caminhos, assim. Primeiro, vamos conhecer o que a neurociência já está falando que não vale a pena, que eu Sim. acho que é importante. O segundo, formações nessa temática. Então, tem muita coisa bacana, tem muita coisa que também não é muito bacana, mas tem muita coisa bacana disponível, muitas vezes gratuitamente também, né? E cursos bacanas sobre a temática. E eu acho que uma vez que eu estou me formando na temática, que eu tenho oportunidade de dialogar com os meus pares sobre isso. E aí, veja que a gente entra numa outra camada, que é institucional também, né? Como que essa instituição, ela me favorece isso. Essa questão dos neuromitos é algo que muito me preocupa, porque hoje a internet traz muitas informações e, infelizmente, algumas delas erradas. Então, o pessoal mais inteligente usou 10% do cérebro. Hoje a neurociência bem te mostra como mito. A gente tem o aluno exclusivamente visual, auditivo ou Perfeito. sinestésico. Outro mito. Você pode ser todos.
né? Então, tudo isso vai alarmando para ficar atento. Uma das coisas que mais me preocupa, a vida do professor não é fácil, né? Ele tem jornada, às vezes, tripla, quádrupla. Então, pegar algo assim, muito teórico e falar, ó, é possível produzir endorfina, é possível produzir oxitocina no cérebro do seu aluno. Tá, e como? Aí tem que ler 10 artigos científicos. Ele não vai fazer isso. Então, buscar sempre de fontes certas, quais exercícios, o que eu posso fazer e tirar um pouco a culpa. Uma das coisas que me incomoda é quando você entra numa livraria e tem assim, dicas para ser 100% produtivo. Tenha um cérebro de alta performance Eficaz. 24 horas por dia. 10 passos para, 5 dicas. Vai devagar. Porque o que funciona muito bem para a Dri pode não funcionar para você, Gi. Né? Então, ter esse olhar, ter essa atenção, buscar sempre em fontes confiáveis de quem aplica a neurociência em sala de aula, conhece as realidades. Essa fala de trocar em pares é importantíssima. Né? Porque às vezes a gente escuta uma palestra, faz um treinamento ali, você fala, uau! Mas não é a sua realidade. Existem outros problemas que acabam consumindo a sua mente ali antes de começar a dar uma aula. Então, trocar. O que deu certo para você? Nossa, eu vi que vocês montaram um projeto incrível. Como que você conseguiu? Essa troca, ela é muito valiosa. Ouvindo vocês aqui, então, caminhos possíveis seria, né, ouvir com os pares, trocar com esses pares. Estou falando de como se proteger dos neuromitos, sim, né? Sim, buscar fontes confiáveis. Buscar fontes confiáveis, mesmo pensando, quando falou de redes, né, de internet, do que está disponível, mas olhar para essas fontes de quem é que está falando, né? Mesmo que ele esteja ali, mas... Exato. Porque além da neurociência, a gente tem um neuromarketing, que encapa ali as coisas de modo que você fala, meu Deus, isso soluciona 100% dos meus problemas. E às vezes, o prefixo neuro é persuasivo, né? Então, botou um neuro ali, parece que já é bom, né? Que já que já vai dar certo. Então, são alguns pontos de cuidado. E olhar a realidade das pessoas, né? Às vezes, outro dia eu fui dar uma palestra numa escola e muito isso que você falou. Não podia brincar de massinha porque senão ia sujar a unha das crianças. Não podia brincar de tinta na educação infantil porque sujaria o uniforme branco de moletom. E era a regra da escola, não pode. Então não adianta você chegar com um monte de ferramenta lá dentro, olha, usa a tinta, tem que adaptar, traz mais ferramentas, então, para substituir aquilo. Então, ir buscar sempre de fontes confiáveis, eu acho que é muito importante, olhando a realidade da pessoa que está falando. Costumo dizer para os nossos estudantes do SING e para as pessoas que eu tenho oportunidade, fica tudo neurodesconfiado, sabe? Veio meio milagroso, veio assim, que parece assim, que vai resolver o meu problema. Super solução. Desconfia, né? Porque deve ser neuromito. Até para trazer uma definição, a gente tem falado aqui sobre isso, o neuromito, Gi, é uma interpretação equivocada de um dado científico. Exato. Então, como algumas estudantes costumam dizer nos nossos cursos, a fake news da neurociência. Mas é um termo engraçadinho, neuromito, mas ele é um termo técnico e que ele é talvez um dos caminhos interessantes, assim, também, de quem vai começar a estudar sobre essa temática, que é se apoiar e entender aquilo que já a neurociência vai dizer que, opa, aqui eu não tenho validação científica. A Thaís citou 2 deles muito importantes e eu acho que um que é o mais difundido na educação, que é a questão dos estilos de aprendizagem. Eu sou visual, sinestésico, auditivo. Então, hoje a gente vê inúmeros materiais que são vendidos, muitas vezes, para espaços educativos, para entender o perfil desses estudantes, porque parece bom, olha só, você é visual, vou te dar estímulos visuais, parece bom, mas no final das contas a gente não tem nenhuma validação científica que comprove isso, então esse é um ponto. Outro é aquela pirâmide clássica, sabe, a pirâmide de aprendizagem, que mostra assim, tantos por cento aprende melhor lendo, tantos por cento vendo, então também, já usei muito em palestra minha, viu, reconhecer aqui para ver que tudo é um processo de aprendizado, então acho que é importante trazer isso também, porque a gente está se construindo e aí essa importância de entender que não é sobre essas coisas que são prontas, né? Pra gente desconfiar disso. E eu acho que também é uma questão da evolução da própria ciência, né? Da própria neurociência aqui na nossa temática. Na época que nós fizemos colegial, provavelmente, todos vocês estudaram que nasceu, o neurônio começa a morrer
e Exato. morre. Hoje a gente sabe que continua morrendo, mas nascem Me neurônios. lembro até né? hoje da minha professora de biologia falando isso pra mim. Então. E é importante esse acompanhamento, né? Essa atualização aos atualização. tempos, que às vezes até pode ter sido uma verdade ontem, mas não é Exato. mais uma verdade Essa hoje. é uma grande Perfeito. preocupação. Eu sempre falo isso para os meus alunos de neurociência. Por quanto tempo vai ficar esse material disponível na plataforma? A plataforma é de vocês e vai ficar disponível. Mas estejam atentos às atualizações, Uhum. né? Porque o que a gente aprendeu como esse exemplo muda. Né? Então, às vezes, você está ali olhando, não, mas está aqui. Perfeito. Estava ali, mas agora não está mais. Não E é isso, né? sobre a vertente da aprendizagem, esse acompanhamento ele é fundamental para que possamos acompanhar e prover melhores suportes, né, no que se refere à aprendizagem. E aí, olhando para essas metodologias, né, vocês trouxeram para nós aqui alguns cuidados, alertas importantes em relação ao que seria o neuromito, mas trazendo também esse olhar, pensando em práticas pedagógicas, como que metodologias ativas e outras abordagens baseadas em evidências podem ser práticas transformadoras para os nossos educadores. Eu vou te dar um exemplo, né? Por exemplo, vamos dizer que amanhã você vai dar uma aula sobre chulé. Está lá no livro didático de ciências e tal. Como que você pode terminar a sua aula de hoje? Andando pela sala, falou, gente, estou sentindo um cheiro. Vocês não estão sentindo? Meu Deus do céu. Gatilho de curiosidade, mais uma vez. Aí para num cantinho que não tem aluno, senão você vai ser processado. Abaixo fala, já sei. É o cheiro de chulé. Por que o chulé dá na mão e não dá no pé? Por que tem gente que tem chulé e tem gente que não tem? Com certeza eles vão ir pesquisar. Né? Aí já traz a metodologia ativa. O aluno já vai chegar com aquela resposta, já vai procurar algo. Então, todas essas questões, elas são muito bem-vindas. Eu falo que a neurociência ela não é excludente a nenhuma metodologia. Como a Adri muito bem colocou, eu posso adaptar desde um tradicional a qualquer outra metodologia, a ferramenta vai abraçar. Então, eu acredito que trabalhando com esses gatilhos, trabalhando com as ferramentas, por exemplo, uma musicoterapia, né? Coloca a música ali. Agora a gente vai circular os artigos indefinidos que vocês encontrarem na letra daquela música. O lúdico, possibilitando todas essas conexões de serem criadas. Né? Muito legal. E acho que a Thaís já faz um diálogo muito bacana com a questão até desse resgate. A neurociência, ela é uma ciência que vai nos contar como o cérebro aprende, para pontuar mais uma vez. Mas o que vai ser feito com isso depende de mim enquanto educador. E a concepção que me atravessa, mais uma vez, dá o tom disso. Quando a gente vai olhar para as práticas ativas de aprendizagem ou metodologias ativas, como também pode ser chamado, se a gente tem aí aprendizagem baseada em projetos, como que eu tenho a questão da sala invertida e tantas propostas, mas que elas vão ter um ponto em comum, que é como que eu vou... Lembra do que a gente falou anteriormente? A gente presta atenção naquilo que nos interessa. E a atenção é a porta de entrada da aprendizagem. Sim. Então, esses projetos, eles geralmente vão ao encontro de algumas características que apoiam esse aprendizado do ponto de vista biológico. Então, vou citar aqui, tem um autor que eu gosto muito de quando a gente vai discutir, que é o Dehaene, que ele traz 4 pilares da aprendizagem. Não é hierárquico, mas o primeiro é a atenção, que é a porta de entrada da aprendizagem. Então, sem atenção, eu não tenho, por exemplo, se alguém está assistindo aqui a gente agora, tá lavando a louça e tá tudo bem, tá lá na esteira. Às vezes, se a gente falou alguma coisa importante, talvez a pessoa pause e volte um pouquinho. Porque ela tá alternando entre o foco de atenção dela. Ora, o que ela tá nos ouvindo, ora, o movimento que ela faz. Então, a atenção ela é extremamente importante. Segundo pilar, envolvimento ativo, que vai muito ao encontro de uma palavra que a Thaís já trouxe algumas vezes na fala dela, que é curiosidade. Envolvimento ativo não é sinônimo do corpo mexendo, mas se o corpo mexe, ajuda. Melhor ainda. Se o corpo mexe, ajuda. Então, esse envolvimento ativo, ele tá ligado em como que aquilo que me é apresentado me envolve de fato ativamente. E uma lista de exercício tem o seu lugar, se ela me envolve ativamente sobre isso. Então, por isso que não é sobre a aula expositiva, não é sobre ter lista de exercício, é sobre algo que, para mim, voltando um pouco à prática, uma vez que eu, enquanto professora, tenho muita evidência de qual que é o meu objetivo de aprendizagem e eu explicito isso para o meu estudante também, para o meu grupo, eu já tenho um foco, uma atenção que é direcionada a mim. E isso é um detalhe, mas muitas vezes, e falo por mim mesma enquanto professora aí na minha caminhada,
eu achava que eu tinha objetivo de aprendizagem, mas na verdade eu tinha objetivo de ensino. Sabe? Muitas vezes o meu objetivo era terminar o capítulo do livro, sabe? Uhum. Então, isso já dá o tom de muita coisa. Então, como que eu envolvo ativamente? Porque eu envolver ativamente é querer que o menino faça exercícios do 1 ao 7. E não é fazer aquilo para atingir esse objetivo. Então, envolvimento ativo, segundo pilar. Terceiro pilar, feedback de erros. É eu ter retorno sobre o meu processo de aprendizagem durante o processo. Então, muitas vezes, a gente tem o nosso retorno na avaliação. Então, é avaliação bimestral, avaliação semestral, e o professor com aquele tanto de aula que ele dá, ele não consegue dar uma devolutiva próxima. Quando ele vai retornar a avaliação, já passou, perdemos o time já do negócio. Então, como que eu penso em processos? E aí vem, mas dá muito trabalho. Sim, mas e se eu pensar em bons agrupamentos na sala de aula? O trabalho em grupo, que também é uma proposta, quando a gente vai falar nas práticas ativas de aprendizagem, ele é muito potente. A gente faz muito ruim. A gente não sabe fazer trabalho em grupo. Então fica a sugestão para quem nos acompanha também, investir em entender o que é um bom trabalho em grupo, conhecer os perfis, fazer bons agrupamentos. Porque enquanto os meus estudantes estão nesses grupos, eu tenho algo que é caro para esse professor, que é tempo. Para mim, é um dos maiores desafios que a gente tem na educação. Ele consegue circular, fazer boas observações, ajustes na sua própria prática e pensar sobre as aulas seguintes. Até mesmo conexão linguística, né, Dri? Às vezes o professor, por mais que ele adapte a linguagem dele, ainda é uma linguagem, às vezes, técnica ou adulta. Às vezes o professor de matemática fica um tempão tentando ensinar e o colega do lado fala, pega esse número, joga para cima, corta esse e joga para baixo. Pum. Né? Perfeito. Então, esse retorno vem dos meus... Vem muitas vezes entre os meus pares e desse tempo que eu consigo circulando também por esse ambiente. E aí, o quarto pilar deste autor é algo que é tão importante que é até um pilar, que é o sono. Então, se a gente... Poderia ter um podcast só para isso. Exatamente. Mas se a gente priva uma pessoa de dormir, pode ser que a gente prive-a de aprender. Então, acho que durante aí uma trajetória minha em coordenação, uma pergunta que eu fazia muitas vezes para as famílias é: como é que tá o sono do seu filho? Porque senão o professor não faz milagre em sala de aula. Não resolve, mas ajuda. Porque aí a gente fica nesse lugar de, tá tudo bem, então, Adriesse, Thaís e Gisele, das 3 primeiras eu posso dar conta, mas do sono do menino é desafiador. Aí entra um lugar também que é muito importante quando a gente vai falar de escola, parceria escola-família. Porque será que essa família sabe realmente da importância e da potência desse sono no processo de aprendizagem? Eu posso, enquanto escola, numa formação, numa reunião de pais, tirar ali alguns minutos e contar isso para as famílias. Você sabe que você traz uma fala assim muito importante. O mundo mudou. Não adianta um professor colocar na lousa: o carro de Lalá é vermelho. O aluno está pensando: quem é a Lalá? O que interessa para ele? Então, trazer todas essas etapas, né, essas 4 etapas, mostrando ali. Eu falo que um bom professor, ele deve estar sempre ligado ao hiperfoco dos alunos. Igual a gente fala do autista. É o dinossauro, é a astronomia. O que eles estão falando? Estão falando sobre Naruto, estão falando do Stitch, que agora está no auge. Traz ali. É o ponto de interesse em comum, é o que pertence à comunidade deles. Se permita entrar naquela comunidade para depois trazê-los para o aprendizado. Né? Esse é um ponto, porque às vezes desconecta. Né? O professor está falando uma coisa que não está mexendo com a curiosidade, não está, em consequência disso, tendo a atenção do aluno. Então, se permite identificar qual é o hiperfoco aqui dessa turma. E detalhe, esse hiperfoco vai mudar. O segundo ano A tem um, o segundo ano B tem outro, então estar sempre atento. O mesmo estudante vai mudar? O mesmo estudante vai mudar, o mês que vem já não estão falando mais disso. E falando já que você perguntou, e a gente tem dado um pouco o tom disso aqui na nossa conversa, tem uma prática que ela é também das ciências da aprendizagem, da psicologia cognitiva já há alguns anos, e a neurociência também vem dando algumas contribuições, que é a prática de lembrar espaçada. Tem alguns autores que vão chamá-la de prática de ouro, né? Não gosto muito do nome, mas que ela é muito interessante porque ela vai ao encontro disso que a gente está falando. Basicamente, no que consiste? A prática de lembrar, por expressão, ela significa eu
ter a prática de tirar a informação da minha cabeça. Então, por exemplo, você está me fazendo uma pergunta agora e você está me convidando a tirar a minha informação da cabeça. Então, eu estou praticando o lembrar. Muitas vezes, os nossos estudantes são convidados a lembrar na hora das avaliações. Então, como que a gente consegue trazer isso para a prática cotidiana que a gente tem em sala de aula? Então, isso vem por meio... Eu, com os meus alunos, eu falo, gente, vamos fazer prática de lembrar. Ele já arranca uma folha do caderno, já... Porque a gente já tem essa rotina, né? Então, a prática de lembrar é isso. Sem olhar no caderno, sem conversar com o coleguinha, sem consultar as inteligências artificiais. Então, ela vem desse momento intencional de tirar essa informação da cabeça. Que eu tô reforçando... Aí eu tô reforçando as minhas sinapses, enfim. Sabe um ponto importantíssimo dessa sua fala? Às vezes o professor só vai fazer isso na avaliação e já perdeu o time, como vocês muito bem colocaram. Ou às vezes, no final da aula, alguém tem alguma dúvida? Quem que vai levantar a mão e falar e fazer uma pergunta? Então, eu sempre tive uma prática nas minhas aulas que, quando estava terminando a aula, andando pela sala, num tom de voz igual ao que eu estava, eu falava, Dri, o que você entendeu sobre mapa mental? Gi, o que você entendeu sobre inteligências múltiplas? Mas não cobrando, e sim trazendo essa reflexão do aluno. E a Gi poderia complementar a Dri, a Gi, sem consultar nada, mas trazendo ali aquela reflexão para o aluno entender o que foi dado ali na aula. E linkando também com essa questão de que, às vezes, eu falei a aula inteira de inteligência artificial e não conectei com o meu aluno. E do lado, do jeitinho que ele vai dar um exemplo, falar, caramba, era isso, agora eu entendi. E olha só como essa prática já se tem uma boa intenção e agora a gente pode trazer intencionalidade. Exato. Quando a gente entende que isso vai ao encontro desse cérebro que aprende. Até para contar para quem está acompanhando a gente de uma forma estruturada, eu peço para os meus estudantes, ou eu entrego uma folha em branco, uma folha de sulfite, ou eles tiram uma folha ali do caderno, mas geralmente eu levo também. Peço para eles dobrarem essa folha ao meio e eles escreverem de um lado lembrei e do outro peguei. E aí eu dou um tempinho para eles e falo, olha, pelos próximos minutinhos aqui, escreva na parte do lembrei tudo aquilo que você lembra da aula passada, dos últimos encontros, depende em que momento do percurso você vai fazer isso. E aí eles vão escrevendo, eu falo, pode ser a palavra, pode ser um mapa mental, você pode até fazer um desenho, mas escreva a palavra ou a frase daquilo que você saberia explicar com as suas palavras. Então, sem olhar no caderno, sem olhar do coleguinha, aí ele fica um tempinho ali. Depois de um tempinho eu falo, agora vamos fazer dupla. Então, eu faço uma dupla com a Thaís e aí assim, Thaís, olha, eu lembrei de tananana, aí a Thaís fala, sinapse, como é que eu fui esquecer da sinapse? Peguei. E aí ela pega. Então, tudo aquilo que o colega falou e a pessoa lembrou na hora, ela pega, escreve do lado do peguei. E se o colega fala alguma coisa muito diferente, sabe? Que parece que nem estava na aula, ele bota um asteriscozinho. Essa é uma estratégia que você pode usar de diferentes formas. Sim. Você pode depois fazer uma sistematização com a sua turma. Você pode, a partir dali, ao circular, ter um mapeamento daquilo que ficou, daquilo que não ficou e precisa ser ajustado. E aqui, para finalizar, eu só quero trazer o plus da prática de lembrar, que é muito utilizado, que o pessoal vai usar para concurso, enfim, né? Que é por isso que ela é prática de ouro conhecida, que é a prática de lembrar espaçada. Então, é você praticar o lembrar em espaços de tempo. Então, é desejável que, após um tempo, ao praticar o lembrar, eu já não lembre de tudo como antes. Porque o esquecer, como diria Ivan Esquerdo, esquecer é uma arte. O processo do esquecimento, ele faz parte também desse processo. E a prática de lembrar espaçada, ela considera isso e entende que se eu esqueci, porque depois eu olho no livro, eu converso com alguém, a professora me dá um retorno, eu sei que eu esqueci de algo que eu não deveria esquecer. Então, isso é um feedback para mim mesmo. Então, olha como a gente volta nos 4 novamente. Exato. Mas são estratégias importantes para retenção e consolidação do aprendizado, né? Exato, Sim. É uma exato. prática valiosa, né? Como uma ferramenta para isso. Perfeito, é isso mesmo. Eu digo que a gente permeia aí 5 grandes etapas do aprendizado. Primeiro é o compreender. O professor ele tem que ter aquele feeling, aquela percepção de que os alunos estão compreendendo. Como? Andando pela sala de aula, conversando, fazendo uma técnica como essa, observando a pupila do aluno, né? Aquele dilatado, a pupila, que indica que, opa, como se o cérebro batesse uma foto. Então, é necessário que o meu aluno compreenda aquilo que eu estou falando.
Mas só o compreender não garante uma aprendizagem significativa. Quantas coisas você entendeu e nem lembra disso? É necessário ir para o segundo passo, que é o reter, guardar na memória. E aí entra quais os pontos que eu guardo na memória, aquilo que mexe mais com a minha emoção. Só que quantas coisas você decorou, você guardou na memória para fazer uma prova e hoje você não tem nem ideia. Esses dias eu fui ajudar meu filho a fazer uma lição de física. Eu falei, acho que eu não aprendi isso. Minha mãe que estava junto falou, claro que aprendeu, eu lembro de estudar com você. Ou seja, meu cérebro deletou, apagou, esqueceu aquela informação. Aí entra o experimentar, que até então, até 5 anos atrás, a pedagogia parava nele. A importância do aluno vivenciar, do aluno experimentar, fazer lá, né, do líquido para o sólido, a experiência, isso agrega muito mais aprendizado. A neurociência percebeu que só experimentar eu precisava ainda subir um pouquinho mais. E aí entra para a questão tão importante que é o criar. Pegar um conteúdo que eu aprendi e jogar ele na prática mesmo ali, para eu entender. Nossa, então Monteiro Lobato falava disso, isso quer dizer isso hoje em dia, né? Então essa ligação é muito importante. E por último é o compartilhar, que são esses grupos do saber. A partir do momento em que eu compartilho uma informação, eu tenho que ter no mínimo uma ordem cronológica do conhecimento para passar ela. E isso agrega cada vez mais e mais e mais. E o compartilhar, ele não pode ser só para o aluno que tira 10, 10, 10, 10, 10. Porque às vezes esse aluno tem um pouquinho do nariz em pé, ou não quer. Às vezes aquele aluno que tira 6,5, 7, ele vai ter tanto um cuidado, até de autoestima, onde a neurociência fala tanto da importância disso, de compartilhar esse conteúdo, que ele acaba aumentando o aprendizado dele. Olha, eu estou amando esse nosso bate-papo aqui, mas estamos realmente chegando ao final do nosso momento aqui no SingCast. E antes de finalizar, queria pedir mais uma contribuição de vocês em relação ao que vocês poderiam deixar aqui para fechar, para quem quer saber mais sobre neurociência, que eu tenho certeza que dá vontade de saber mais, né? Eu quero aqui conversar mais com vocês sobre isso. O que pode fazer? Que dica que vocês dariam para os nossos educadores? Olha, eu acho que a gente... É quase uma sumarização, né, Thaís, do que a gente colocou aqui. Primeiro, eu acho que o estar disposto, compreender que a não aprendizagem do meu estudante não é só sobre mim enquanto professora, mas também perpassa por mim enquanto professora. Então, esse me dá um lugar de entender que, como a aprendizagem ela é muito complexa, tem vários os fatores que vão estar atrelados. A gente citou um deles aqui, que é o sono. Então, veja, às vezes eu tô arrasando nas minhas práticas, mas o menino não tá dormindo direito. Então, isso já vai ter uma questão nesse processo de aprendizagem. Não está se alimentando não está se alimentando, não está movimentando o corpinho. Falávamos aqui nos bastidores antes de entrar e que dessa importância existem alguns fatores que são cruciais para a aprendizagem, que é alimentação, atividade física e sono. Então, se a gente não está com esses pilares estruturados, a gente não tem substrato para o processo do aprender. Então, enquanto professora, é entender que a aprendizagem é muito complexa. Então, se o meu estudante não está aprendendo, pode ser por causa de muita coisa. E que às vezes não é sobre mim, mas pode passar por mim. E essa parte que passa por mim, aí há várias áreas, porque a neurociência é uma só, que pode contribuir para eu dialogar e repensar as minhas práticas. Eu gosto muito da expressão repensar, porque é sobre esse processo. Não é um método, não é uma receita. Aliás, recados finais: desconfia de tudo que parecer muito milagroso, muito de solução. Mas como que essa área do conhecimento, e estamos falando de neurociência, pode permitir que eu repense o meu próprio fazer, entendendo que a minha sala é viva, é dinâmica. Então, o que eu fiz agora no meu sexto A, depois do intervalo já pode ser que não dê mais, mas há essas contribuições e que muitas vezes elas são ajustes daquilo que a gente já faz. Acho que um outro lugar do que a gente trouxe é tomar cuidado com as fake news aí da ciência, e aí já vai ao encontro disso que eu coloquei anteriormente, desse cuidado com essas questões muito milagrosas. E eu sou uma defensora da troca, do diálogo, porque é isso, eu saio...
por muitos anos, vivenciei isso. Eu saio da palestra da Thaís inspirada, mas segunda-feira a minha vida na escola continua a mesma, sabe? Eu não tenho com quem trocar, eu não tenho com quem entender se aquilo que eu ouvi é possível dentro do meu contexto e dentro da minha realidade. Então, eu acho que esse é um cenário muito, muito bacana. E eu não posso não falar, né, já que a gente está falando de aprendizagem, para esse educador, para ele pensar nas práticas dos seus estudantes, na aprendizagem deles, ele precisa pensar na sua. Então, eu sou uma discípula do sono, então vou falar aqui, vamos tomar cuidado, ver como que a gente está com esse processo do sono, a nossa alimentação, e alimentação no sentido do que é adequado para você, obviamente. Esse corpinho precisa mexer de alguma forma dentro da rotina que você tem, porque isso tudo é estruturante para o nosso processo de aprendizagem. E professor é espelho dos seus estudantes também. Então, professor com boas práticas que vão além daquilo que a gente vivencia também podem aí contribuir com a aprendizagem dos seus estudantes. Eu acho que é muito uma questão de máscara de oxigênio para esse professor, que está muito esgotado, está beirando aí uma síndrome de burnout, enfrenta a realidade, a educação mudou. O que às vezes a faculdade ensina, é que ele põe o pé na sala de aula, ele fala, acho que eu faltei esse semestre inteiro, porque eu não aprendi. Né? Então, colocar a máscara de oxigênio. Quando a gente vai andar de avião, a aeromoça sempre dá alguns recados, e um deles é, em caso de turbulência, máscaras de oxigênio cairão sobre você. É para você pegar essa máscara e colocar primeiro em você, e depois em quem está do lado. Isso não é egoísmo, isso é sobrevivência. Porque uma vez você com oxigênio, você consegue ajudar a colocar oxigênio em todo mundo. Então, para ele pensar nessas práticas, se permitir aquele detox mental, usa a neurociência primeiro para você, professor. Né? Aqueles 2 minutinhos fazendo algo que te dê prazer, buscando uma boa noite de sono, músicas 8D, traz as ferramentas da neurociência, testa ali nessa máquina tão importante para você que é você. Afinal, você é a sua maior companhia. Você vai estar com você até o final. Né? Eu costumo dizer que eu nunca perdi uma aula minha. Eu nunca perdi uma palestra minha, nunca perdi um momento incrível da minha vida e nem os momentos difíceis. Mas para isso é necessário estarmos conosco. Então se fortaleça, porque é uma profissão que exige muito do físico, do mental, muitas vezes até do espiritual, de falar, meu Deus, e agora? Como que eu saio dessa situação? E a partir do momento em que você tem acesso a todas as ferramentas da neurociência, a gente tem uma bússola dentro de nós que é o coração. Deixa ela pulsar, porque ela vai te direcionando para o 5º ano, faz isso. Para o 2º, essa técnica funciona melhor. E vai deixando essa inspiração fluir frente às técnicas. Né? E aí é isso, essa lente da neurociência pode nos fazer ser mais intencional ainda nesse propósito, né, Sim, Thaís? com certeza. Fantástico, fantástico. Um presente que vocês nos deram. Então, muito obrigada, Dressa, mais uma vez. Obrigada, Thaís, pela participação de vocês. Tenho certeza que todos que nos acompanharam aqui também, que eu agradeço, os nossos educadores, e é extensivo a todos aqueles que queiram saber mais, né, sobre neurociências. Muito obrigada e ficamos juntos aqui. E você, conseguiu repensar como a neurociência pode contribuir com as suas práticas? Se gostou desse conteúdo, então aproveita e segue a gente no YouTube, no Spotify e no Instagram, @Instituto Singularidades. Obrigada por dividir seu tempo conosco em nosso diálogo de educadores para educadores.